Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Laís Burgimestre de Almeida, eu sou aluna do quarto ano da Direito UEMP e eu faço pesquisa voluntária e meu orientador é o Maurício de Aquino. Como vocês podem ver, o título do meu trabalho é Brasil Nunca Mais, História, Memória, Política e Direitos Humanos, de 1964 a 1985. A pesquisa tem como alvo analisar as relações entre a memória política e os direitos humanos durante o período ditatorial, implantado aqui no Brasil, que instrumentalizou o ordenamento jurídico de forma subversiva contra a dignidade humana. Inclui ainda a importância de se promover uma história crítica, né? Por isso que a pesquisa também visa discutir a percepção penal dos agentes militares anistiados, para que o esquecimento seletivo não privilegie os culpados, para que a tortura, que a censura, que o autoritarismo, sempre à espreita, sejam evidenciados como incompatíveis em todas as formas com a democracia e os direitos humanos. O método utilizado foi o da análise crítica do discurso e hermenêutica jurídica, juntamente com autores como o Aguiar, Santos, Amaral Santos, e além também da análise crítica do discurso e de interpretação específica de textos jurídicos, né, em diálogo crítico e referencial com a historiografia, como o Hansel, Wright, Fico, Barbosa e a Schwartz, né, quanto à análise que realizam das fontes e quanto à reconstrução histórica do período. Sobre resultados e discussões, eu digo o seguinte: que a ditadura civil-militar brasileira de 1964 a 1985 foi marcada pela supressão dos direitos humanos e pela subversão do ordenamento jurídico aqui no país. A fim de vencer as batalhas das memórias, o governo de exceção tratou de produzir uma memória favorável ao regime. Dessa forma, eu vou parafrasear o Fico, que ele diz o seguinte: que o presidente Ernesto Geisel patrocinou um gênero histórico chamado memorialista. Segundo Fico, foi a memorialística que construiu o primeiro conjunto de versões sobre a ditadura militar, alguns dos quais se revelaram mitos e estereótipos. Durante o regime militar, foi publicado de forma clandestina o projeto Brasil Nunca Mais, com a participação de instituições civis e religiosas que possuem a idoneidade, devido ao fato de se fundamentar nos próprios processos dos agentes militares e denunciar as atrocidades cometidas. Por meio desse documento, foi possível que pesquisadores contestassem a memória utópica construída pela ditadura, gozando assim da legitimação dentro da pesquisa. Esse documento surge com a finalidade de que o direito à memória seja garantida, para que nunca esqueçamos dos horrores de um Estado autoritário e não permitir que uma ditadura ocorra novamente no Brasil. Parafraseando o livro Brasil Nunca Mais, sobre a tortura, ele diz o seguinte: justificada pela urgência de se obter informações, a tortura visava imprimir à vítima a destruição moral pela ruptura dos limites emocionais, que se assentam sobre relações efetivas de parentescos. Por isso, crianças foram sacrificadas diante de seus pais, mulheres grávidas tiveram seus filhos abortados e esposas sofreram para poder incriminar seus maridos. Além disso, a Constituição de 1967 foi utilizada como instrumento para a manutenção desse autoritarismo. Isso sugere que regimes autoritários buscam construir uma narrativa de legitimidade ao adotar o mesmo e manter uma determinada Constituição. Não há regime que se vá admitir que é antidemocrático. Os princípios constitucionalistas do direito foram corrompidos para viabilizar a autoridade política e limitar seu poder. Dessa maneira, a ditadura brasileira manteve as estruturas tradicionais de uma democracia, porém, não funcionava do jeito que deveria. Por exemplo, o Congresso e o Poder Judiciário foram reduzidos a fachadas, os poderes legislativos se mantinham a fim de legitimar seu projeto político e institucional, pautada no fortalecimento do executivo, o que resultou em condições favoráveis para que a ditadura pudesse modificar a Constituição diversas vezes pelos atos institucionais, né? E o pior desses atos institucionais foi o AI-5. E no fim da década de 1970, com a avalanche de revelações sobre as práticas de tortura,
em especial o caso do Vladimir Herzog, e com a realização de uma série de eventos públicos, como debates, passeatas, manifestações, comícios, o movimento pela anistia se intensificou a tal ponto que o estado de segurança não podia mais ignorar. Dessa forma, mesmo durante a redemocratização, né, esse processo lento e tal, foi necessário o direito como instrumento para proteger os agentes, né, que foram coniventes com o regime militar. Dessa forma, o presidente Figueiredo foi o responsável para promulgar a lei da anistia, que era de 1979. E Figueiredo consolidou assim o espírito de conciliação, que ficava previsto que a abertura não significava o questionamento do passado. Ou seja, a anistia ia perdoar a todos, todo mundo, incluindo os torturadores, incluindo os agentes, né, que colaboraram para a manutenção do regime militar. E eles não seriam responsabilizados, eles seriam anistiados, perdoados. E como conclusão, o estudo da história à luz dos documentos como o Projeto Brasil Nunca Mais traz ao pesquisador a idoneidade dentro da pesquisa. Dessa forma, tanto a memória quanto o esquecimento acerca desses fatos históricos podem ser instrumentos de dominação, podem ser instrumentos de legitimação e de construção de identidade. Por isso, é imprescindível que o estudo de história tenha a finalidade de evidenciar e reconhecer como verdade os abusos cometidos pela ditadura aqui no Brasil, a fim de garantir o direito à memória e garantir a persecução penal dos agentes militares anistiados, e não ao direito ao esquecimento em vista dos crimes contra a humanidade cometidos, privilegiando só os culpados, para que o direito instrumentalizado não seja mais utilizado de forma subversiva contra a dignidade humana, para que o legislativo revogue a lei da anistia e tipifique o delito de desaparecimento forçado, para que o Ministério Público e o Judiciário não levem em conta a prescrição, pois trata de crimes contra a humanidade, como observa a orientação da Corte Interamericana dos Direitos Humanos. Dessa forma, eu encerro minha pesquisa e eu agradeço muito. Eu apresento aqui os meus agradecimentos, em especial a meu orientador, e aqui eu deixo as minhas referências. Vou interromper aqui o compartilhamento e vou para a gravação. Muito obrigada e até a próxima.